Você já fracassou em algum momento da sua vida? Sim? Quer saber por quê? Então fica até o fim do vídeo que eu vou te contar por que você fracassou. Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 6 principais tipos de medos que fazem as pessoas fracassarem, que Napoleão Hill revela no seu livro Mais Esperto que o Diabo. Bom, para vocês que não sabem quem é esse tal de Napoleão Hill, ele foi um grande escritor do início do século XX. O propósito da vida dele foi estudar o que leva uma pessoa a ter sucesso na vida e outras a fracassarem. Durante 20 anos, Napoleão Hill entrevistou mais de 16 mil pessoas, dentre elas pessoas que fracassaram na vida e outras que ficaram marcadas na história da humanidade, como por exemplo Henry Ford e Thomas Edison. Bom, com tudo que ele aprendeu, ele acabou escrevendo muitos livros sobre o assunto, como por exemplo Quem Pensa Enriquece e A Lei do Triunfo. Mas Napoleão Hill, no início dos seus estudos, era o tipo de pessoa que estudava, estudava e estudava, mas não sabia aplicar o que sabia. Ou seja, mesmo estudando as maiores mentes da história da humanidade, ele não sabia aplicar de forma prática o que havia estudado durante muitos anos. Com vários problemas pessoais, Napoleão resolveu se isolar do mundo, no porão da casa do seu cunhado, para pensar um pouco sobre a sua própria vida. No escuro absoluto, ele começou a ouvir uma voz tentando conversar com ele, tentando se comunicar com Napoleão. Napoleão perguntou de quem era essa voz. Essa voz disse que era o próprio diabo. Parece até cena de filme, não é? Mas é real. Bom, na verdade, até hoje, depois de mais de 70 anos depois que esse livro foi escrito, ainda não se sabe se essa conversa realmente aconteceu ou se foi um fruto da imaginação de Napoleão. Ele mesmo nunca revelou a verdade. Toda essa conversa entre Napoleão e o diabo foi reportado no livro Mais Esperto que o Diabo. Olha, a coragem e a frieza de Napoleão de entrevistar o próprio diabo me assusta um pouco. No primeiro segundo que eu visse um som estranho nesse porão, eu saía voando de lá, sem pensar duas vezes. Poxa, para quem já viu filme de terror, sabe que lugar escuro e voz estranha não é um bom sinal. Bom, enfim, de tudo que conversaram naquele porão, o diabo revelou que ele tem o controle de 98% das pessoas do mundo, os que ele chama de alienados. O diabo controla esses alienados de várias formas, seja pela inveja, ganância, ódio, vaidade, autopiedade e até mesmo o medo. Na entrevista, o diabo revela que faz as pessoas criarem o hábito dos pensamentos negativos e com esses pensamentos, a própria pessoa começa a criar dentro da sua cabeça vários tipos de medos. Isso é um prato cheio para o diabo. É disso que ele se alimenta, da sua desgraça. Eu vou dizer para vocês agora quais são os 6 tipos de medos que o diabo usa para te controlar. 1. Não dar like nesse vídeo. Opa, brincadeirinha, mas curte o vídeo aí, vai ajudar o canal a crescer ainda mais. Obrigado, vamos lá. 1. Medo da crítica. Você já deve ter tido vontade de criar algo novo, diferente, ou simplesmente fazer algo que você realmente queria fazer, mas não faz porque tem medo do que as outras pessoas vão falar de você. Esse medo vem do fato de que as pessoas querem estar no mesmo patamar ou até mesmo acima dos outros. Isso deixa você inseguro, criando um sentimento de inferioridade e limita todo o potencial que tem dentro de você, por medo de decepcionar os outros. O medo da crítica tem efeitos devastadores. Ele desencoraja o uso da sua imaginação, destrói você por dentro, deixando de lado um sonho que você sempre quis colocar em prática, mas nunca conseguiu. Um exemplo prático é você ter nascido em uma família de médicos e você sempre quis seguir a profissão de advogado, mas com medo das críticas, do medo de decepcionar os seus pais, resolve seguir na medicina, deixando de lado seu maior sonho. 2. Medo da saúde. No livro, o diabo diz que aliena as pessoas a comerem comidas pouco saudáveis, muito calóricas, porque isso deixa as pessoas com menos disposição e ajuda a destruir o poder do pensamento apurado. Você já percebeu que ao comer alimentos pouco saudáveis, sua disposição vai para o fundo do poço? Sim, então recomendo que comecem a cuidar bem do que vocês estão comendo. Eu mesmo sou um exemplo. Depois que comecei a cuidar da minha alimentação, tive mais energia para fazer exercício físico e isso ajudou muito na minha autoestima. 3. Medo da morte. Bom,
Pelas leis naturais do universo, ninguém consegue provar o que realmente acontece depois que a gente morre. Essa incerteza deixa as pessoas arrepiadas e inseguras do que vem adiante. Essa, com certeza, é o medo mais comum. Tenho certeza que em algum momento você já teve esse medo. Com medo da morte, você já deve ter imaginado que faria de tudo para não morrer, certo? Até mesmo fazer as piores coisas que se pode imaginar. Isso é o diabo tentando controlar você. 4. Medo de perder alguém. Essa sensação pode surgir após a morte da sua namorada ou namorado, durante uma longa viagem e até por causa de uma separação difícil. Uma das coisas que mais tememos é perder a pessoa amada, caso ela se desinteresse ou comece a se interessar por outra pessoa. 5. Medo da velhice. Muitas pessoas temem a existência de um purgatório, ou até mesmo do inferno. Por isso, criam a ideia de que a velhice pode aproximar ainda mais para o fim da vida. 6. Medo da pobreza. A maior arma do diabo para controlar a mente das pessoas é através da pobreza. Ele desencoraja as pessoas a buscarem a riqueza material, porque a pobreza em si tira o poder das pessoas de pensar e isso faz elas serem uma presa fácil. Tem uma frase no livro que eu gosto muito, que diz o seguinte: se a sua mente teme a pobreza, a sua mente atrairá a pobreza. E isto está em concordância com uma lei imutável da natureza. Bom, nesse vídeo eu falei de forma superficial sobre os 6 medos, porque é assim que é mencionado no livro. Mas existem outros livros de Napoleão que ele fala mais especificamente dos 6 medos. Então, se vocês querem que eu traga esse tema de forma mais aprofundada, já deixa seu like no vídeo e comenta aqui embaixo qual desses medos você mais sofre. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Até mais!